Alô, boa tarde. E aí, pessoal de casa? Boa tarde, Boa tarde. Dá mais espacinho vocês virar a carteira, ficar bem pertinho, né? Essas malas, né? Tá. Como é que estão, pessoal? Tranquilo em casa? Vamos lá, então. Eu quero falar de uma permutação, antes de falar qualquer coisa aqui de exercício. Lembrando que hoje e amanhã estarei finalizando a parte de arranjos. Amanhã tem aula com vocês, esse tempo. E na semana que vem estarei falando sobre as combinações. Falando de combinações, soltarei para vocês uma lista de exercícios. Que aí eu posso misturar tudo, vocês acho que não vão ter dúvida para fazer o exercício. Se tiver dúvida em relação de raciocínio, não em relação de como aplicar a fórmula, que grupo que é, isso aí eu quero que vocês não tenham dúvida. Aí vai ter dúvida talvez na hora de entender o que o cara quer no exercício, que aí tem que dar uma enroscada legal. Tá bom? Vamos falar aqui. Deixa eu pegar meu negocinho de mudar a cena aqui, colocar longe aqui. Professor, boa tarde. Boa tarde. A gente fez o simulado recentemente, o senhor tinha falado sobre dar um bombom para quem gabaritasse. Era o simulado inteiro ou a sua parte? Ou só a sua parte? Eu posso te contar a novidade? Era só a minha parte. Não entendi. Era só a minha parte. É que assim, o Google Forms, ele não libera o gabarito, se eu não me engano, ele deu só a nota. Então eu não sei se tem como a gente saber se acertou só a sua parte, ele deu a nota de tudo. O senhor poderia, se soubesse, passar o gabarito do simulado, para pelo menos eu poder conferir? Ele deixa ver o que você marcou, eu não sei se mostra que acertou ou não. Eu posso atender seu pedido amanhã, porque eu estou sem o gabarito aqui na mão agora. Tranquilo. Amanhã eu passo aqui na sala e já ponho o gabarito aí. Beleza. Tá? É um bombom, não é uma caixa não, porque se for uma caixa eu tô ferrado, a galera aí deve ter gabaritado de monte. Turma, vamos lá. Vamos ver onde eu tô aqui, Turma, eu vou deixar uma tarefinha hoje lá no AVA, hein, gente? Depois dá uma olhadinha lá, vai estar bem tranquila. Já olhei as questões. Eu vou começar pedindo o seguinte. Primeiro eu quero que vocês respondam essa perguntinha aqui, ó. De quantas maneiras podemos... Ou de quantas maneiras, que se dá maneiras. Tá visível, né? De quantas maneiras podemos organizar um círculo com 3 crianças. Essa é a minha perguntinha para começar a minha aula. Pergunta de abertura da aula. De quantas maneiras podemos organizar um círculo com 3 crianças? Ou colocar 3 crianças em torno de uma mesa circular? Qual a resposta que eu tenho para essa pergunta que eu acabei de fazer, que é a pergunta de abertura da minha aula de hoje? Pode ser em casa também. Pode abrir o áudio aí para eu ouvir. Você acha que é quantas maneiras? Você? Três formas, Rodrigo. Quantas? 3? Vamos ver aqui. Desculpa, eu acho que são 2, na verdade, perdão. Veja só, você pensou em 3 fatorial, não foi? Você. Aqui observa um detalhe. Vou só justificar a permutação circular. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desenho aqui.
Aí vocês vão entender o porquê, talvez. Talvez vocês entendam a ideia. Vou pegar aqui. A resposta correta aqui seria 2 maneiras. Tá? Mas vou mostrar por que com o desenho aqui. Por que eu coloquei 3? Porque com o desenho fica mais fácil de mostrar com 3. Se eu coloco 5 aqui, ia demorar muito. Imagine o seguinte, ó, você tem lá o círculo. Você tem aqui uma criança A, uma B e uma C. Certo? Se você colocar nesse círculo A. Não, estou colocando errado aqui. Vou colocar na mesma posição. Esses 3 desenhos que eu fiz aqui representam maneiras diferentes de organizá-los? Não, né? É como se estivesse rodando o negócio aqui só, né? Você não está mudando a posição deles. Veja só. Só para você ter ideia, ó. Vamos ler nesse sentido aqui, ó. Vem o A, o B e o C. A, B e C. A, B e C. Só está rotacionando. Certo? Então, na verdade, é uma única maneira, essas 3 que eu apresentei aqui. Se fosse em fila, seria cada uma maneira diferente, mas como é circular, essas 3 maneiras que são rotações que aparecem no círculo. Portanto, na verdade, representa essas 3 aqui, ó, representa uma maneira só. Uma maneira só. Como ficaria diferente então, professor? Ficaria diferente se eu colocasse assim, ó. Vamos colocar aqui o B, o A e o C. Olha agora, você observe. B, A, C. Certo? Eu posso rotacionar. Se eu colocar o B aqui, o A aqui e o C aqui, é a mesma forma. Eu só rotacionei. Certo? Só estou girando o círculo. Beleza? Tem uma outra maneira diferente que eu consigo colocar? Eu já achei as 2. Uma é essa aqui, outra é essa daqui. Porque se eu rotacionar aqui, vai continuar sendo a mesma coisa. Tá? Mas se girar para cá, você vai ler do mesmo jeito. A única forma de eu mudar aqui o formato é se eu mudar a posição. Por exemplo, mas então vamos mudar aqui. Traz o B para cá, o A para cá e o C para cá. Você só girou. Aí quando você estivesse pegando isso aqui, ó, trazendo para cá. Se você girar ao contrário, também vai dar na mesma. Beleza? Então, o que acontece aqui? Dos 3 elementos, eu consigo organizar em círculo apenas 2 maneiras. Porque 3 rotações... Para 3 elementos, 3 rotações equivalem a uma maneira só. Por exemplo, se eu rotacionar mais um pouquinho aqui, ó, se eu rotacionar aqui mais um pouquinho, eu coloquei o A aqui, vou colocar o A, o B aqui embaixo, aqui, o A aqui, ó, estou rotacionando. Ó. Então, se eu tenho 3 elementos, eu consigo fazer 3 rotações, montar 3 rotações, onde é a mesma coisa. Então, para eu calcular o número de permutações circulares de 3 elementos, certo? Eu vou fazer isso aqui. 3 fatorial dividido por 3. Por quê? Se eu colocar só 3 fatorial, dá o número de permutações entre 3 elementos. Só que a cada 3 grupos, eu tenho um só. Porque eu estou rotacionando. Isso aqui vai gerar... Corta o 3, é o mesmo que 2 fatorial. Então, a permutação circular de 3 elementos vale 2 fatorial. 2 fatorial vai dar 2. Colocando a formulazinha aqui, acho que você já pegou a ideia. Permutação circular. Então, toda vez que aparecer a permutação circular, não fique pensando como a permutação simples. Não fique pensando como permutação simples, senão você vai errar. Lembre-se, permutação circular de n elementos seria n fatorial sobre n. Por que esse sobre n? Você percebeu que se eu tenho 3 elementos, eu vou criar 3 rotações para gerar um tipo só de formato. Então, se eu tenho n elemento, a cada n rotações, estou gerando um grupo só. Aqui na hora de abrir, fica n menos 1 sobre n. Simplifica. A formulazinha da permutação circular, vou destacar aqui agora. Não sei se estão enxergando em casa, deixa eu pôr de branco mesmo. Permutação
circular de n elemento é n menos 1. Então, toda vez que o problema trouxer alguma coisa associada em círculo, você vai colocar n menos 1 fatorial. Ah, se eu estou colocando 8 pessoas em torno de uma mesa circular, você vai fazer 7 fatorial. Se são 10 pessoas, faz 9 fatorial. Fácil. Só tem que tomar cuidado em observar que a permutação é circular. Tá? É essa formulazinha que eu queria comentar com vocês. Inclusive, é um assunto que cai pouco. Se você olhar seu material aí no exercício, nem colocaram exercício de permutação circular. Lá no AVA está colocando. Eu fui marcar a tarefinha do AVA, tinha exercício de permutação circular. Então, por isso que eu estou fazendo esse comentário aqui com vocês. Beleza? Então, a permutação circular é só você tirar 1 do total de n e fazer o fatorial dele. Eu tentei justificar o porquê desse n menos 1 aqui, tá? Vamos lá na apostila. Eu marquei exercício para vocês, não marquei? Sim ou não? Não marquei, vou marcar uma bateria aqui para a gente finalizar esse capítulo. Permutação circular, n menos 1. Agora vamos na página 194. Prof, você pediu exercício 3, 4, 5 e 7 da 194. Já foi colocado 3, 4, 5 e 7? Isso. Você pediu na aula anterior. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocá-los aqui novamente. Ó, 3, 4, 5, 7. Aí eu vou continuar. 8, 9, né? Esse dos desenvolvendo habilidades. Aí na página 195, dos complementares. Vou pedir para vocês o 1, 2, 3. Vamos pegar um pouco mais pesado. 5. 6. 7. Tá bom. Olha lá. Prof, você pode voltar o foco da câmera para o quadro anterior para me tirar o print? Não entendi. Como que é? Você pode voltar a câmera para o outro quadro para me tirar um print? Opa! Tá aí, atendendo o pedido. Pessoal, vamos lá. Os exercícios 3, 4, 5 e 7 já foi pedido, acho que vocês fizeram todos, ou estou com dúvida. Olha aí. Obrigada, prof. De nada. Vamos lá, me ajuda? Os exercícios. Aqui na sala. Vamos lá, começar pela sala aqui. 3. Conseguiu? A Kemi? Todos conseguiram? Ó, se não quiser falar explicitamente que não conseguiu, eu falo assim, quer que eu resolva? Você pode fazer assim que eu resolvo. Tá? Tranquilo, né? Achei bem básico, né? O 3, 4, 5. O 7 talvez tenha um detalhezinho, mas acho que saíram bem. Tudo bem aí, galera? 7, conseguiram? Se o senhor quiser fazer. Então vamos lá. O 7, tá? Porque acho que o 3, o 4 e o 5, todo mundo aqui na sala tá falando que conseguiram. É bem, não tem restrição nenhuma, né? É só aplicar os arranjos aí, desses aí. Então vamos no 7. Vamos no 7. Deixa eu abrir espaço aqui. O que cabe? 7. Da primeira listagem, tá? Da página 194, porque tem um 7 da 195. Está dizendo o seguinte. Em um campeonato de tênis de mesa,
com 10 participantes, em que todos jogam contra todos. Um dos participantes vence todas as partidas. As classificações possíveis para os 3 primeiros colocados. Então você tem lá, primeiro colocado, segundo colocado e terceiro colocado. Vamos lá. São 10 participantes. 10 participantes. Vocês prestaram atenção no anunciado. Quantas possibilidades tem para o primeiro colocado? Sim, para você. São 10 participantes, aí tem um que ganhou tudo. Já falou que tem um que ganhou tudo. Minha pergunta é, para primeiro colocado eu tenho quantas possibilidades? Uma. Só uma. Aquele cara que ganhou tudo. Eu não tenho os 10 possibilidades. Por quê? O Unicef já disse que teve um que ganhou tudo. Então, para primeiro colocado, eu só tenho uma possibilidade. Uma possibilidade. Certo? Quem seria essa possibilidade? Aquele que ganhou todos os jogos. Para segundo colocado, aquele que ganhou todos os jogos não pode ficar em segundo lugar, ele ficou em primeiro. De 10 participantes, eu tenho um em primeiro. Quantas possibilidades eu tenho para o segundo? 9, que agora não falou de mais ninguém, falou só que teve um que ganhou todos os jogos. Então aqui eu tenho 9 possibilidades de colocação aqui, ó. Considerando o segundo colocado, quem chegou em segundo não vai ficar em terceiro. Então, em terceiro colocado, eu teria quantas possibilidades? 8. Pronto. Multiplicando aqui, teremos aqui 72 formas de ocorrer isso, sendo que um deles ganhou todos os jogos. Sendo que um deles ganhou todos os jogos. Ficou claro? Que vocês tinham que ficar atentos nessa questão é essa informaçãozinha que ele fala que teve um que ganhou todos os jogos. Então, esse um que ganhou todos os jogos, ele seria o campeão. A questão número 7, tranquilo, já não comentamos aqui. A questão número 8, como é que está a questão número 8? Prof, você pode fazer a 8? Posso sim, esse é o momento que eu estou fazendo exercício. Porque amanhã também eu estou separando uns cascudos para amanhã, aqueles mais que eu fui deixando de ladinho aí, que são os mais cascudos, para a gente estar discutindo amanhã, das páginas anteriores também. Número 8. Ele coloca... Eu mudei para cá, beleza. O arranjo de N agrupado em 3 igual a 4 vezes o arranjo de N agrupado em 2. Nesse exercício aqui, você tem que lembrar da fórmula. Você tem que lembrar da fórmula. Como que fica o arranjo de N elementos agrupado de 3? Tem uma fórmula do arranjo. Como que fica esse? Me ajuda aqui na sala ou em casa, me dá uma força aí que eu estou tentando... N fatorial sobre N menos 3 fatorial. Isso, a forma do arranjo, ó. Olha só. Isso é o arranjo de N por 3. Igual 4 vezes. Vamos colocar a forma do arranjo de N agrupado em 2. Já entendeu como é que é, né? N fatorial dividido por N menos 2 fatorial. Ok? O que eu fiz aqui? Só substituir fórmula. Como é que a gente resolve fração de fatorial? Me ajuda aí. Opa, deixa eu voltar aqui. Oi? Abre o N até chegar no N menos 3. Do outro lado, abre o N até chegar no menos 2. Vamos abrir? Vamos lá, então. O N. Depois vem o N menos 1. E depois vem o N menos 2. E, finalmente,
o n menos 3. Para aqui porque eu vou simplificar o n menos 3. Se eu parei, ele fica fatorial. Embaixo, deixo o n menos 3. Depois do sinal de igual, faremos a mesma coisa com o n. Então, o n menos 1 e n menos 2. Fatorial. N menos 2 fatorial. Olha aí, olha aí. Opa, deixa eu voltar aqui para a cena. Ai, tô aqui de volta. Como é que ficou aí? Compreendido? Agora começam as simplificações. Vamos simplificar. Simplificar, não complicar. Vamos lá. N menos 3 fatorial com N menos 3 fatorial. N menos 2 fatorial com N menos 2 fatorial. Após essa simplificação do fatorial, ficamos com N menos 1, N menos 2 em um dos membros, e no outro membro, N menos 1. Olha aí, olha aí, olha aí. Vê se está compreensível, está legal, está acompanhando. Agora é o seguinte, o que você faria aqui? Ah, professor, vamos distribuir esse negócio aí. Vai ficar uma coisa gigante, mas dá uma olhadinha nos dois membros. Primeiro membro, olha o sinalzinho de igual aqui, ó, e segundo membro de cá. Tá tudo multiplicando, então eu posso cortar os fatores iguais em lados opostos quando está multiplicando. Esse n aqui, por exemplo, ele pode simplificar com esse. E quando eu tirar multiplicando aqui, vai vir dividindo. Então eu posso fazer isso, ó. Certo? Esse n menos 1 também, ó, posso. Ele vai simplificar com esse n menos 1, porque estão em lados opostos da igualdade, estão multiplicando. Se eu tivesse uma soma aqui mais, aqui eu não podia fazer. Já, aí quebra o nosso esquema. Olha o que sobrou. N menos 2 igual a 4. Isola. N6. Beleza? Tranquilo? Tudo bem em casa? Tudo bem, tranquilo. Essa foi a 8. Para fechar a listagem, a 9. Dá uma olhadinha na 9 aí. E aí, tranquilo na 9? Dúvida? Tá bom. Questão cobrada na prova da FUVEST, dizendo que 20 times de futebol disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, sendo 6 deles paulistas. Cada time joga 2 vezes contra um dos seus adversários. A porcentagem de jogos dos quais os 2 oponentes são paulistas é... Gente, quando o enunciado fala de jogos, que cada um joga 2 vezes contra o seu adversário, por exemplo, se jogar o campeão brasileiro Flamengo contra o Cavalo Paraguai de São Paulo, ou seja, Flamengo e São Paulo é um jogo, e se for São Paulo e Flamengo é outro jogo, porque vai ter um jogo lá na casa do Flamengo, outro jogo lá na casa do São Paulo. Então, são chamados de jogos ida e volta. Esse tipo de situação dá sempre um arranjo. Ou você pode fazer o seguinte, você pode pensar o seguinte, 2 times, você tem lá o mandante, que é aquele que está jogando... Vamos colocar assim. Ida
Eu vou melhor colocar aqui, mandante e visitante. Só precisa entender a ideia. Mandante e visitante. Mandante é aquele que é o dono da casa. Por exemplo, quando joga Flamengo e São Paulo no Rio, o Flamengo é o mandante. Quando joga São Paulo e Flamengo em São Paulo, o São Paulo é o mandante. Certo? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos escolher o time para ser o mandante do jogo. Existem quantas possibilidades? Qualquer time pode ser o mandante do jogo. Certo? Então tem 20 possibilidades. Você escolheu o mandante, você vai ter que escolher agora um visitante. Quem é mandante não pode ser visitante. Existem quantas possibilidades para o visitante? 19. Então isso aqui nada mais é do que um arranjo de 20 times agrupando dois. Quando tem jogos de ida e volta, tá? Cuidado. Quando os jogos são de turno único, aí não tem diferença falar que é Flamengo e São Paulo e Flamengo é o mesmo jogo. Aí é outra historinha. Então, ó, isso aqui dá o total de jogos. Total de jogos. Certo? Vai dar quanto ali? 380. Certo? São 20 times e de volta 380. Agora só os paulistas. Vamos pensar só nos paulistas. Paulistas jogando contra paulistas. Aí você tem o mandante e o visitante. São quantos paulistas tem no campeonato? 6. Então, para escolher um paulista como mandante, tem 6 possibilidades. Para escolher um como visitante, 5 possibilidades. Total de 30 jogos só entre os paulistas. O que ele pediu? Perfeito. Quantos jogos tem no total? 380, certo? Quantos jogos com paulistas? 30. Faz regra em 3. Ó, 380 jogos seria 100% dos jogos. 30 jogos seria os paulistas. O percentual que ele quer. Não, quando eu faço já a multiplicação 6 vezes 5, já considera a ordem São Paulo, Flamengo um jogo, Flamengo e São Paulo outro jogo. Considera a permuta. Quando for turno único, eu vou dividir aqui ainda pelo fatorial de 2. Eu vou jogar na combinação. Quando eu faço só essa multiplicaçãozinha, já considero A, B, um jogo, B, A, o outro jogo. Então, ó, 380 é 100% dos jogos, 30 é o percentual que ele quer descobrir. Faça a continha. Dá para cortar um zerinho aqui, ó. Aí fica 38x igual a 300. Chão cruzado. X 300 dividido por 38. Vamos dividir aí e me ajudar? Deu 7,8. 7,8? Percentual de 7,8 aproximadamente. Letra B. Então, tá aí a solução do problema 9. Pessoal, o 1 dos complementares, deixo para vocês, não tem muito o que pensar, é igual aos exercícios que vocês já resolveram. O 2 é parecido com esse 9 que acabamos de resolver, de jogos ida e volta, ó, 2 turnos, participa da equipe que joga entre si uma vez em cada turno, ou seja, ida e volta. É a mesma ideia desse aqui, certo? Dê uma olhadinha no 3 da UFMS.
Também já fizemos algo parecido. Acho que vocês vão tirar de letra o 3 também. Então, 1, 2 e 3 são exercícios já familiares, que nós já fizemos aqui. Se você tiver com dificuldade aí, pode manifestar, mas são exercícios que nós já fizemos aqui. O diferente aí é o 5. O 5 é diferente. Então, vamos fazer assim, quando nós estamos aqui? Vamos fazer o 5. Depois, 1, 2 e 3, vocês olham lá que já foi feito exercício muito parecido. O 6 também é diferente. Aliás, o 7 mais diferente ainda. Tem log aí nele. Vou propor o 5 e o do log. Aqui acho que vai dar tempo para a gente fazer aqui. Vocês entenderam o que tem para fazer no 5? Ó, somando todos os números de 3 logaritmos distintos que podem ser formados com os dígitos. Os dígitos escolhidos aí são 1, 2, 3 e 4. Ele está formando um número de 3 algarismos. Ele quer somar todos os números de 3 algarismos que eu posso formar aqui. Eu tenho duas saídas. Posso formar todos eles e somar um por um. Chega lá, você forma lá 1, 2, 3, 23, 1, 2, 4, depois 1, 3, 4, depois 2, 1, 3, enfim, vai formando aí. Um pra caramba. Ou a gente vai trabalhar a seguinte ideia. Eu vou mostrar de duas maneiras, tá? Sem ser essa de construir os números, que é quase que inviável. São 3 algarismos. Aí, aqui eu tenho unidade, dezena e centena. Quantas vezes cada algarismo vai aparecer na centena? Por exemplo, se você fixar o 1 aqui na centena e fazer o cálculo daqui para frente, ó, o 1 não pode mais usar. Aqui eu teria 3 possibilidades. 3 possibilidades. Aqui eu teria 2 possibilidades. Ou seja, o 1 na centena ele vai aparecer 6 vezes. Então são 6 números com 1 na centena. Com 2 na centena, quantos números vão ser? 6. Você percebeu que qualquer um que eu colocar ali na centena, ele vai aparecer 6 vezes. E se eu colocar na dezena, chegar aqui centena, dezena, unidade. Se eu colocar aqui o algarismo na dezena, colocar o 2 aqui na dezena, eu tenho quantas ele vai aparecer aqui? Aí fica 3 possibilidades aqui, 2 aqui. Também são 6. Ou seja, em cada uma dessas posições, cada algarismo aparece 6 vezes, certo? Estão entendendo a ideia? Quando o 1 está na posição da centena, quanto que ele vale? Quando ele está na posição da centena? O 1 na centena vale? Centena não é uma centena? Quanto que é uma centena? 100. Então, ó, o 1 quando estiver na centena ele vale 100. O 2 quando estiver na centena vale 200. O 3 na centena vale 300. E o 4 na centena vale 400. Cada um deles vai aparecer quantas vezes? 6. 6 vezes. 6 vezes. Eu vou ter 6 números na casa do 100, 6 números na casa do 200, 6 números na casa do 300, 6 números na casa do 400, certo? E quando for na dezena, eu tenho 1 valendo 10, o 2 valendo 20, 3 valendo 30, 4 valendo 40. Cada um deles vai aparecer 6 vezes também, certo? Na unidade, 1 vale 1, 2 vale 2, 3 vale 3, 4 vale 4. Como aqui todos eles aparecem 6 vezes, vamos fazer o seguinte, soma esse bagulho aqui, 100, 200, 300 e 400. Deu quanto?
1000, né? Esse 1000 você multiplica por 6. Porque seria 6 vezes de cada um daqueles ali. Quando estivesse colocando 6 em evidência e somando os números. Aqui também vai dar 100. 6 vezes. E aqui vai dar 10. 6 vezes. Multiplica e soma. Dá a soma de todos os números. Aqui vai dar 6.000. Estão me vendo lá ainda, né? Vai ficar assim, 6.660. 6.660. Ok? Tá aí a soma de todos os números. Se você ficar na dúvida, você constrói os números e soma. Tá? Pegou a ideia? Então, toda vez que o exercício pedir isso, você pode usar essa ideia. Agora, tem um caminho mais rápido. Alguém lembra? Pode ser em casa ou aqui presente. A formulazinha da soma dos termos de uma PA? Alguém lembra a soma da PA? Fala para mim como é que era. Seria a maneira de resolver isso aqui, ó, também. Soma da PA, SN. O primeiro. Isso, ó. Essa é a formulazinha da PA. Vamos lá. Meu N seria a quantidade de números de 3 algarismos distintos que eu posso formar com aqueles 4 algarismos. Quantos números eu posso formar? Professor, o foco do quadro está do lado de lá. Não entendi. O foco do quadro está do lado de lá. Ah, tá. Esqueci de mudar de novo. Agora sim. Soma dos termos da PA, você pode usar para resolver esse tipo de exercício. Tem exercício lá na página anterior das perguntações que fala disso também. Depois você dá uma olhada lá. Funciona assim. O N seria a quantidade de números que eu posso formar dentro do problema ali. Você pode fazer essa jogadinha aqui dos 3. 1, 2, 3. Aí você pergunta. 4 possibilidades. 3, 2. Isso aqui vai dar 24 números que eu posso formar. Certo? Seria a quantidade deles. O A1 seria o menor número que eu posso formar. Qual é o menor número que eu posso formar? Escolhendo 3 algarismos lá. 123. E o AN seria o maior. 432. Coloca na fórmula. Vai dar a soma 123 mais 432 multiplicado por 24 dividido por 2. Esse tipo de exercício você pode usar esse macetinho. Usar a soma dos termos da PA, que ele dá a soma certinho dos números. Você vai ver lá na página anterior. Estou aqui com o limbar do braço. Eu vou até falar aqui para vocês. Lá na página 191 tem o exercício 8 e 9, que é disso. Que é de 191. Vamos lá. Só finalizando aqui esse outro formato. 123 com 432 vai dar 555. 555. 24 dividido por 2 vai dar 12. 555 vezes 12. 6.660. Então, ó, posso matar o exercício, esse tipo de exercício, usando a PA. Aí eu uso só a parte de arranjos ou permutações para descobrir a quantidade, que seria meu N. E lá, olhando no exercício, você já consegue formar o menor número e o maior número. O menor número sempre você vai pegar aqui, ó, da esquerda para a direita na ordem crescente e o maior número da direita para a esquerda, na ordem decrescente. Fechou? Então, se você encontrar esse tipo de exercício, você pode usar esse artifício da PA. Ah, e dá certo em todos? Dá. Já fiz o teste. Ah, vai furar, não dá certo em todos. E a outra maneira que você pode encontrar seria essa de você ver por valor posicional de cada algarismo. Essa que eu trago aqui, ó. A centena, a dezena e a unidade e vejo quantas vezes cada um aparece. Também resolve. Tá? Tranquilo?
Então amanhã. Na parte aqui, pediram para você fazer a 3, os complementares. Qual que é? A 3 da complementar. A UFMS? Isso. Essa que fala para ter acesso a uma sala reservada. É essa? Essa mesmo. Cada usuário recebe um cartão de identificação com 4 listras coloridas, de modo que qualquer cartão deve diferir de todos os outros pela natureza das cores ou pela ordem das mesmas nas listras. Operando com 5 cores distintas, observando que listras vizinhas não têm a mesma cor, quantos usuários podem ser identificados? Olha só para achar a ideia aqui já. Quantas listras são? 4 listras. Bem rápido aqui, é AXA, né? Para escolher a cor da primeira lista, quantas possibilidades eu tenho? 4. Não são 5 cores? São 5 cores. Ah, tem 5 cores, desculpa. Então, eu tenho 5 possibilidades aqui. A partir do momento que eu pintei a primeira lista, a vizinha não pode ter a cor dela. Então, fica com 4. E aqui não pode ter a cor da vizinha. Fica com 4. Porque ela pode repetir a primeira, só não pode repetir da segunda. E aqui só não pode repetir a cor que foi escrita aqui. 4 de novo. Então, esse é um clássico. De não pode ter cores vizinhas iguais. Mas, ó, aqui, por exemplo, eu não posso usar a cor que foi colocada aqui. Então, de 5 eu fiquei com 4. Quando eu for pintar essa daqui, eu não posso colocar a cor que foi usada aqui, mas eu posso repetir essa cor que está aqui. Então, fiquei com 4 de novo, porque eu cairia para 3, só que eu posso usar a opção da primeira aqui, ou 4 de novo. E aqui é a mesma coisa. Tá? Beleza? Então, ó, amanhã, galera, quiser até dar uma olhadinha nos exercícios, deixa para amanhã, a gente comenta aqui. Vai treinar mais um pouquinho aí, amanhã a gente faz os... Eu escolhi uns cascudos aqui para a gente estar desenvolvendo. Bons estudos e até a aula de amanhã. Nós temos 6º tempo amanhã, né? Braço! Até lá! Tchau, prof. Obrigada.